Vamos lá então, irmãos. Marcos, capítulo 16, versículo 16. Diz o texto assim, ó. Quem crer e for batizado será salvo. Quem, porém, não crer será condenado. Versículo 17. Esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expelirão demônios. Amém? Olha só, que palavra essa aqui, né, irmãos? Nós sabemos hoje que o que atrapalha a vida das pessoas, o que atrapalha a vida do ser humano aqui nessa terra, são as forças espiritual do mal. Se essas forças do mal não existissem, o mundo ia ser uma maravilha, né? Ia ser uma maravilha se as forças do mal não existissem. Por isso que Jesus, quando ele morreu na cruz, né? Ele herdou todo o poder está no nome do Senhor Jesus. Quando ele morreu na cruz, ele herdou o nome que está acima de todo nome, que é o nome de Jesus Cristo. Então, olha só, esse texto nós lendo aqui, irmãos, ele estava falando que ele deu autoridade para aquelas pessoas que acreditam nele. Então, ele falou assim, ó, aquele que crer e for batizado vai ser salvo. Mas como Deus sabia que as forças do mal agem nesse mundo, ele falou assim, ó, os sinais hão de acompanhar aqueles que creem em mim. Aqueles que creem em mim têm autoridade contra as forças do mal nessa terra. Então, veja bem, esse texto que eu estou lendo aqui saiu exclusivamente da boca de Jesus Cristo. Irmãos, hoje nós vemos, a Bíblia diz que os dias são difíceis e cada vez mais difíceis. Então, nós temos que saber quem nós somos nessa terra, quem que você é. Você faz parte do reino de Deus, aquele que destruiu o diabo lá na cruz. Por isso é importante essa palavra aqui hoje à noite, irmãos. Porque hoje eu estava conversando com um amigo meu aqui, um amigo meu da fé, e nós estávamos falando sobre a astúcia do inimigo. O diabo ele nunca se dá por vencido. Mas se nós sabermos quem nós somos, nós colocamos ele no lugar que pertence a ele, que é longe do nosso caminho. Olha só, irmãos, quando Jesus veio aqui nessa terra, ele veio mostrando isso. Se você lê o Novo Testamento, você vê Jesus enfrentando as trevas. Você vê Jesus enfrentando e repreendendo as enfermidades. Irmãos, essa mesma simplicidade que Jesus repreendia o mal, nós temos que usar no dia a dia da nossa vida. Porque até eu estava comentando com esse meu amigo hoje à tarde aqui, que quando nós não nos posicionamos contra o mal, ele começa a tomar conta, se nós não nos posicionar. Irmãos, está lá no livro de Lucas, uma palavra que seguido nós falamos aqui, irmãos, Lucas 10, 19. Jesus ele falou assim para os discípulos, ó, eu dei autoridade para vocês, pisar em serpentes, escorpião, sobre todo o poder do inimigo. E nenhum mal vai acontecer com vocês. Então, o que Jesus estava falando aqui? Que ele deu autoridade para os discípulos dele, ele deu autoridade para mim e para você. Agora, se nós temos o direito, né, de usar a autoridade que nós temos no nome de Jesus contra as forças do mal. Mas agora, veja bem, se nós não usarmos, o diabo vai agir de uma forma tremenda. Então, nós é que temos que nos posicionar e enfrentar essas forças do mal que se levantam. E se levantam, irmão. Todos os dias se levantam forças espiritual do mal, né? Uns demônios para tentar nos afastar de Jesus, trabalhando na nossa mente, lançando dardos, lançando pensamentos. É a hora de nós se levantar e repreender essas forças do inferno. Os sinais vão acompanhar aqueles que crêem no meu nome. No meu nome, vocês vão repreender as trevas. Amém, irmãos? Então, essas forças do inferno, elas nunca se dão por vencidas. E vai ser até o fim, irmãos. Enquanto nós estivermos aqui na terra, nós vamos ter essa batalha contra as trevas. Então, o diabo é um espírito, né? Muitas das vezes ele usa pessoas
e muitas das vezes ele tenta trabalhar na nossa mente. Então nós temos que discernir, a nossa luta, ela não é contra o sangue nem contra a carne, mas é contra os demônios, contra principados, potestades e dominadores deste mundo tenebroso. Eu estava falando para esse meu amigo hoje, se nós conseguimos ver o mal com os olhos nus, com os olhos que nós temos no natural, nós conseguimos ver as trevas, nós nem iríamos sair na rua. Porque andam nos ares, a Bíblia diz, príncipes e potestades que agem neste mundo tenebroso, nas regiões celestes. Então eles agem nos ares, forças espiritual do mal. Mas nós cremos que essas forças existem e agem por causa do quê? Da palavra de Deus. Tem pessoas que veem as coisas tudo normal, aconteceu porque foi normal, não. Muitas coisas que acontecem neste mundo, 90% tem a mão do inimigo por trás agindo. Então por isso que Deus nos deu autoridade, para nós não vivermos oprimidos e perturbados aqui nessa terra. Jesus nos chamou para ter liberdade, não para viver cativo de forças espiritual do mal. Então eu sempre digo, irmãos, nós, como igreja, nós nunca devemos aceitar nenhum jugo do inimigo. Sabe aquele dia, tem dias que a gente pensa que a gente não está bem, né? Tem que pegar e repreender, orar e fazer uma oração e mandar embora aquilo. Porque ele vai chegar, ele vai vir a mim, ele vai vir até você, tentar te oprimir. Lembra que ele foi até Jesus? Ele não respeita ninguém, foi até Jesus, né? E justamente quando Jesus estava bem espiritualmente. Por isso que nós temos que entender a palavra, irmãos, porque quanto mais você se aproxima de Deus, guarda isso, quanto mais você se aproxima de Deus, mais o inimigo vai se levantar. Por quê? Porque ele vai tentar parar você. Mas se você tiver o conhecimento da palavra, ele nunca vai vencer você. A porta do inferno não vai prevalecer contra a igreja. Então esse mal nunca vai prevalecer contra a tua vida e nem contra a minha vida. Amém, irmãos? Então nós não devemos mais, né? Quando nós estávamos lá no mundo, nós estávamos oprimidos pelas forças do mal. Hoje nós pertencemos ao reino de Deus. Você pertence ao reino de Deus. Não é por acaso que você veio no culto hoje, porque você pertence ao reino daquele que criou o céu e a terra. E se nós pertencemos ao reino de Deus, nós temos direito desse reino. E Jesus nos deu então essa capacidade para nós vencermos aqui nessa terra. E a história é a mesma, irmãos. Estou pregando essa palavra, já preguei quantas vezes essa palavra aqui? A história é a mesma, né? Agora eu estava lá na igreja na sexta-feira, eu fui ver um negócio lá de tarde, aí passei lá na igreja, e eu digo, vou orar um pouco aqui. Aí me ajoelhei lá no altar e fui orar. E quando eu comecei a repreender, sexta-feira é complicado, né? Quando eu comecei a repreender os demônios, as forças do mal aqui nessa cidade, foi muito forte. Então o diabo está sempre agindo, nós temos que estar sempre combatendo no nome do Senhor Jesus. Às vezes é lá na nossa vila, na nossa rua, no nosso bairro, né? Eu acordo, hoje ainda eu estava orando aqui de manhã, eu estava repreendendo todos os demônios que agem aqui nesse bairro, nessa rua. Porque Jesus me deu autoridade e eles têm que sair. Eles têm que obedecer, porque Jesus falou isso. Os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Em meu nome vocês vão repreender os demônios. Lá na nossa família, irmãos, né? Lá na nossa família tem alguns problemas que tem que ser orado, clamado a Deus, sim. Jesus age lá na minha filha, age lá na minha filha. Mas tem momento, irmãos, que nós temos que nos posicionar. Ó, demônio, tu que está perturbando lá meu familiar, tu está amarrado aqui, tu não pode estar agindo. Tem que discernir. As pessoas às vezes agem na carne. Está acontecendo esse problema lá porque é fulano, Bertão, bota a culpa nas pessoas. E quando que por trás está o diabo e seus demônios agindo. Quem tem que combater, às vezes não é combatido, que é o diabo. Então tem que se posicionar. Ó, demônio, tu que está agindo lá no meu familiar, na minha irmã, no meu tio, sei lá em quem lá, tu está amarrado. Em nome de Jesus, tu que está perturbando lá minha família, eu te repreendo em nome de Jesus Cristo. É essa posição que a igreja tem que ter e muitas vezes não tem. E as pessoas ficam sofrendo e um dia que nós chegar no reino de Deus, né, Deus vai dizer assim, mas tu que tinha o entendimento, a pessoa ainda não era da fé, tu tinha o entendimento para orar por ela, para repreender o mal na vida dela, e tu não fez. Então nós somos responsáveis, Jesus nos chamou, ele disse assim, que nós somos a luz do mundo. Então nós podemos fazer a diferença. Amém, irmãos? Amém. Eu estive no hospital agora na quarta-feira ali orando,
e estava orando para uma senhora lá. Quando eu comecei a orar por ela, foi muito forte quando eu comecei a repreender os espíritos de enfermidade, os espíritos opressores, porque ali tinha uma força maligna agindo. Mas quando alguém chega, o que Jesus disse? A luz, ela resplandece sobre as trevas. Então nós somos luz deste mundo. Jesus disse isso. Eu sou luz desse mundo, você é a luz no mundo. Lembra que Jesus falou lá em Mateus, vocês são a luz do mundo. Então nós temos que chegar nos locais e fazer a diferença. Porque a luz, o reino da luz é muito mais poderoso que o reino das trevas. Então nós oramos para algumas pessoas ali, foi muito forte quando nós começamos a orar para aquelas pessoas que estavam ali no hospital na quarta-feira. E assim vai ser com você, né? Onde você chegar, você é a luz. Se você vê que tem algo errado, algo não funcionando bem, tem que amarrar o diabo e repreender, senão ele não vai sair. Eis que vos dei autoridade para pisar em serpente, escorpião, sobre todo o poder do inimigo. E se eu repreender o diabo, ele vai vir para cima de mim. Nada absolutamente vai nos causar dano. Jesus disse assim, as portas do inferno não vão prevalecer. Então não vai prevalecer, podemos ir para cima do mal que não vai prevalecer. Então às vezes a gente age muito no natural, quando a gente tem que agir no sentido espiritual. Irmãos, guarda isso. O diabo ele age perturbando as pessoas, tirando a paz das pessoas, induz as pessoas ao erro. Às vezes a gente vê uma pessoa se prostituindo, uma pessoa roubando, uma pessoa usando droga, uma pessoa fazendo coisa errada. A primeira coisa que a gente faz o quê? A gente olha para aquela pessoa e diz, não, esse camarada aí não, na verdade não discerne que por trás desse camarada tem o diabo agindo. E às vezes a gente, em vez de fazer uma oração, critica a pessoa ainda. Tem que, Deus, tenha misericórdia. Eu enfrento esse mal que oprime essa pessoa, eu repreendo esse demônio em nome de Jesus. Nós temos autoridade e capacidade. Se você não está usando a autoridade, né, você está agindo errado. Tem que tomar posição. Você tem que se posicionar. Aquilo que nós temos que fazer, Deus não vai fazer. Ele já deu autoridade para os discípulos, deu autoridade para mim e para você. É que nem você ser chefe lá de uma empresa, o dono te dá autoridade e você não se posiciona. Aí a turma lá pinta e borda, né? E você não faz nada. Né? Assim é no mundo espiritual. Deus nos deu autoridade. O diabo está pintando e bordando e nós não estamos nos posicionando. Então, irmãos, nós podemos fazer a diferença. Já imaginou todos nós aqui acordar amanhã de manhã, fazer uma oração, buscar a presença de Deus e repreender todo o mal que age aqui no bairro? Às vezes a gente critica, né? Critica, mas não enfrenta o diabo, não repreende o demônio. E é ele que está fazendo a folia. É ele que está criando aquela situação ali. Então nós temos que abrir os nossos olhos para as coisas espirituais, irmãos. O diabo tem agido dia e noite. E muitas vezes nós não estamos discernindo isso. Amém? Amém. Então é muito fácil, às vezes, a gente criticar e não ajudar aquela pessoa em oração. Então nós temos que entender isso. Jesus nos chamou para ser a luz do mundo. O que faz a luz? A luz ela resplandece sobre o quê? Sobre as trevas, sobre o mal. Então Deus nos chamou para nós resplandecer sobre as trevas. Então onde nós for, nós temos essa capacidade de resplandecer. Eu tive num local essa semana, até fui lá para orar para uma pessoa, a pessoa não estava. Mas daí tinha mais duas pessoas lá, falaram assim, o fulano não está, mas se tu quiser orar por nós, nós queremos, nós estamos precisando. Digo, mas já. Fui lá e orei, ungi com óleo, repreendi todo o demônio opressor sem timidez. Tá precisando de oração porque as coisas não estão indo bem? Quem é que faz essas coisas não ir bem? É o diabo. Orei lá, ungi com óleo, repreendi aquele mal. Ontem eu vi uma daquelas pessoas que eu orei lá e perguntei, como é que tu estás? Ela, eu estou bem. Então nós podemos fazer a diferença. É uma oração simples, irmãos. O evangelho é simples. Eu não tenho capacidade. Quem que disse isso se Jesus já te deu autoridade? Jesus já te capacitou quando Ele te chamou. Você crê nele? Foi batizado? Sim. Então os sinais vão acompanhar você. Os sinais vão me acompanhar. Hoje eu estava conversando com um amigo ali, eu gostei de conversar com ele. Ele disse assim, rapaz, eu procuro os doentes para orar. Estou catando doente para orar, porque eu sei que Deus age. Depois ele me mostrou uns vídeos ali fortes, ali, que Deus usa ele, realmente usa ele. Fazer milagres extraordinários, coisa fora do comum. E glória a Deus que fui eu que ganhei esse cara para Jesus. Hoje, ele me contando os testemunhos aqui muito fortes, mas me mostrou uns vídeos, né, de pessoas que tinham uma perna mais curta que a outra, ele orar e a coisa ir para o lugar. Joelhos fora do lugar, ele orando e as coisas indo para o lugar. E ele disse assim, eu procuro os doentes.
porque eu sei que Deus faz milagre. Eu procuro aquela pessoa que precisa. Claro que nesse processo, né, eu sempre peço para a pessoa, pergunto se a pessoa crê, porque eu também preciso que ela crê pelo menos um pouquinho, para a gente poder, né, unir a fé e Deus fazer um milagre. Então ele disse que fica procurando os doentes para orar por eles. E ele me mostrou alguns vídeos ali muito fortes. Até eu convidei ele para vir pregar aqui. Ele falou que na próxima vez ele vai vir aqui, vai posar aqui em casa, e aí vai ministrar aqui na igreja. Então, irmãos, Deus faz milagre. Deus é o mesmo ontem, hoje, será para sempre. Se Deus é o mesmo ontem, hoje e será para sempre, as mesmas forças do mal que oprimiam as pessoas na época de Jesus, oprime hoje também. Mas nós temos essa capacidade, então, de fazer a diferença. Então, quando vê alguém sofrendo, irmão, ora por aquela pessoa. Ora, repreende o mal que está ali. Às vezes a pessoa está mal lá, e a gente critica, a pessoa vai ficar mais mal ainda. Não vai somar, mas só fazer uma oração. Jesus, age lá na vida age lá na vida do fulano, do Bertano que está com esse problema, meu Senhor. Por favor, toca ele lá. Esses espíritos que estão fazendo ele usar droga, fazendo usar álcool, esses demônios que estão fazendo essa pessoa se prostituir, eu amarro aqui agora. Em nome de Jesus Cristo, eu ordeno que você solte essa vida. Vai embora, você tem a autoridade, eu tenho autoridade para isso. Amém? Mas nós temos que usar. Né? Se nós não usarmos, nós vamos ver as pessoas sofrendo e um dia, né, diante de Deus, né, Deus vai dizer, mas tu viu o cara sofrendo, eu te mostrei a pessoa sofrendo e não orou pela pessoa. Amém, irmãos? Ou qualquer situação lá na nossa vila, no nosso bairro, Deus nos capacitou para mudar aquela situação lá. Amém? Uma vez eu orei para um rapaz, só para nós encerrar aqui, eu cheguei lá no meu pai, no domingo de tarde, tinha uma moça lá, nova, uma moça de uns 20 anos, uma jovem muito bonita. E ela estava lá no meu pai, na casa do meu pai, em Parobé. E eu cheguei de tarde lá, e aí cheguei lá, estava conversando, tudo que era assunto lá, daqui a pouco chegou um rapaz, ótimo, de uns 20 anos também, um rapaz bonitão também. Chegou lá, e aí esse rapaz era marido dessa moça. E aí ninguém falava uma palavra positiva. Todo mundo dizia assim, rapaz, isso não vale nada. Não sei se ele parece que ameaçou ela com revólver, uma coisa parecida. Esse rapaz não vale nada. Daí eu perguntei pro meu pai, eu posso usar essa sala? Essa sala tinha uma salinha na frente, eu posso usar essa sala para conversar com esse rapaz? Aí me liberaram a sala para me orar pelo rapaz lá. Aí ele foi lá atrás da moça. Chegamos lá, e conversei com ele e tal. Ele, cara, hoje, eu só ia vir aqui conversar com ela, hoje eu estava me preparando, já comprei até o álcool, para largar álcool dentro da casa e atacar fogo. E eu ia morrer queimado com casa e tudo lá. O cara estava desesperado e todo mundo criticando. Ninguém queria ajudar o cara. Todo mundo estava falando que não valia nada e que isso aqui. Oramos por eles, chamei a moça lá, orei pelo casal. Depois eles foram embora para Rolante, se acertaram e foram morar em Rolante. Então, Jesus ele nos chamou para ajudar as pessoas, ele não chamou para nós oprimir mais as pessoas. Por isso que é importante, irmãos, a Bíblia diz que não é para nós andar no curso desse mundo, porque o mundo só critica, o mundo não ajuda ninguém. Então nós temos que ser diferentes, nós somos a luz do mundo. Amém? Então quando nós oramos por aquele rapaz, repreendemos aqueles demônios, né? Oramos por aquele casal, Deus abençoa eles, que eles voltaram e... Depois eu encontrei ele outro dia lá, ele falou, nós temos bem, depois daquele dia as coisas mudaram. Né? Então, se nós vamos agir igual as pessoas do mundo agem, né, realmente o rapaz não estava vivo hoje. Não, esse rapaz não vai lá nem perca tempo com isso aí. E, na verdade está precisando de ajuda. E Deus nos deu autoridade para ajudar as pessoas, não para criticar. Amém, irmãos? Então, nós temos autoridade contra todo o mal que se levanta lá contra a nossa família, lá no nosso bairro, lá naquele nosso amigo, naquele conhecido nosso. Nós temos que orar. No mundo espiritual, irmãos, não há distância. Não tem distância. Meu filho mora lá em São Paulo, não importa. Se você orar aqui, o bicho tem que obedecer no nome de Jesus. Meu filho mora lá não sei onde, ora e repreende o mal lá, que ele vai ter que sair. Se nós combatermos o mal, né, ele vai bater em retirada. Amém, irmãos? Jesus nos deu essa capacidade. Então aqui fala que os sinais vão acompanhar aqueles que creem. Amém? Olha só, nós vamos
fazer uma oração aqui. Vou pegar o óleozinho lá atrás. Acho que está lá em cima da minha mesa, né? Amém, irmão? Nós vamos ungir com óleo aqui e nós vamos fazer uma oração aqui nessa noite, amém? E Deus vai nos abençoar aqui, amém? Irmãos, temos que ter fé, nós somos pessoas da fé. Ó, lembra Hebreus capítulo 11, versículo 6, sem fé ninguém vai agradar a Deus. Se você não tiver fé, você não vai agradar a Deus. E a Bíblia diz que aquele que tem fé, ali fala que aquele que se aproxima de Deus, creia que Ele existe. E Ele vai abençoar essas pessoas que buscam Ele. Amém, irmãos? Então eu vou pedir para o Deoclésio ungir com óleo aqui, nós vamos fazer uma oração aqui depois. Amém? Nós vamos apresentar ali o nenê do... Não? Não? Não é hoje? Não? Ah, tá, não sabia, desculpa, então não sabia. Mas obrigado da visita de vocês aí. Amém? Não, nós apresentamos, achava que tinha trazido para isso hoje. Obrigado da visita aí, nós vamos... A hora que tu quiser pode trazer aí que a gente apresenta Jesus, amém? Aquele lá já foi, né? Sim. É, glória a Deus. É a cara do pai dele. Esse ali é a cara do pai, né? Amém, irmãos? Olha só, eu vou orar aqui agora, irmãos. Olha só, quando eu estiver orando, né, você pode orar junto comigo, né? Eu entrei aqui com uma dorzinha de cabeça de fundo. Quando eu estiver repreendendo a enfermidade, você vai orar, vai repreender também. Ó, sai fora da minha vida, em nome de Jesus, não te aceito mais. Se posicione, irmãos. Toma posição. Às vezes a gente não se posiciona e o diabo deita e rola. Você tem essa capacidade. Amém? Então nós vamos ficar de pé, vamos fazer uma oração aqui. Amém? Bruno, tá com o neném, se quiser ficar sentado, tranquilo, tá? É ruim. É. Amém? Olha só, você vai fechar os seus olhos, então. Você vai repetir uma oração comigo aqui nessa noite, amém? Você vai falar assim, ó. Senhor Jesus, eu glorifico o teu nome e eu entendi aquilo que o Senhor quis falar comigo aqui nessa noite. Jesus, eu quero aqui te pedir perdão de todos os pecados que eu cometi. Me lava com o teu sangue e tira de mim toda amarra, toda atadura e me faz livre. Jesus, todo pensamento contrário à tua palavra, eu quero te pedir perdão e eu rejeito todos esses demônios que eu dei lugar na minha mente e me faz livre. Amém. Amém, irmãos? Olha só, você vai permanecer com teus olhos fechados. A gente pede para as pessoas fechar os olhos para elas não se distraírem. Aí você vai concentrar a tua fé. Amém? E eu vou orar aqui, você pode fazer a tua oração aí. Pai, no nome do Senhor Jesus Cristo, eu invoco, Pai, aqui, Deus, a tua presença, meu Pai, sobre essa pessoa que se encontra aqui nesse ambiente. Eu invoco, Pai, a tua presença sobre essa pessoa que nos assiste através aqui do Facebook. Todos nós aqui, meu Pai, nessa noite reconhecemos os nossos erros, nossos pecados. Faz cada um aqui livre, Pai, de todo pensamento contrário, de toda atadura, de toda amarra.
Esses espíritos que vinham durante a semana acusando essa pessoa, eu compro a briga dela, eu amarro vocês, espíritos que até aqui prenderam a mente dessa pessoa, que prenderam a vida dela. Ela rejeitou vocês, demônios, e amarrados agora, em nome do Senhor Jesus eu ordeno, sai, vão embora do caminho dessa pessoa. Essa pessoa é livre aqui, meu Pai, nessa noite. Em nome de Jesus Cristo, meu Pai. Todos nós aqui somos livres nessa noite. Envia aqui, meu Pai. Envia aqui nesse local mais de 12 legiões de anjos. É uma noite, meu Pai, para ser desfeito toda a obra do inferno que tem se levantado contra essa pessoa. A semana dessa pessoa não foi bem, meu Pai. Mas nós compramos a briga dela aqui nessa noite. O Senhor mesmo declarou, Pai, que o Senhor nos deu autoridade para repreender todo o mal, todo o demônio, toda a força contrária. E eu estou unindo aqui a fé com a fé dessa pessoa que entrou aqui, meu Pai. Eu amarro você, demônio, espírito opressor e perturbador. Vocês são amarrados do maior ao menor, do alto da cabeça até os pés. Em nome do Senhor Jesus eu ordeno, demônios, que vocês soltem essa vida agora. Sai. Vão embora, saiam daí agora. Em nome de Jesus Cristo. Meu Pai, faz a alma dessa pessoa livre aqui nessa noite. Faz a alma dela livre aqui nessa noite, meu Pai. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro você, demônio perturbador da alma dessa pessoa. Vocês, demônios, são amarrados aqui nessa noite. Todos vocês que estão gerando essa angústia aí na alma dela, que estão gerando essa ansiedade, esse mal-estar, esse medo. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro vocês, demônios. Vocês não têm outra opção a não ser soltar a vida dela agora. Em nome do Senhor Jesus, sai. Vão embora, saiam daí da alma dela agora. Vão embora com essa angústia e com esse mal-estar. Meu Pai, arranca, passa aqui de vida em vida, Senhor Jesus. Arranca esse mal-estar da alma dessa pessoa. Vai tirando toda essa angústia, toda essa ansiedade, meu Pai, da alma dela agora. Em nome de Jesus Cristo, o Senhor declarou, meu Senhor, que o Senhor está no nosso meio. O Senhor declarou que está no meio do teu povo, meu Senhor. Passa nessa noite aqui, meu Senhor Jesus. Vai ministrando sobre essa pessoa o teu poder de cura. Vai tirando, Senhor, vai ministrando o teu poder de libertação. Vai arrancando, vai queimando, Senhor Jesus, todo o mal que tem se levantado. É fogo sobre essas forças do inferno que estão gerando essas enfermidades, esse mal-estar na alma dessa pessoa. Faz ela livre aqui, Senhor Jesus. Arranca todo o mal do alto da cabeça até os pés. Em nome de Jesus Cristo, Pai, nós te pedimos. Amarramos esses demônios que muitas vezes são invocados para destruir a vida dessa pessoa. Eu amarro você, demônio que foi pago, eu desfaço o encantamento. E no nome de Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora agora. Os espíritos familiares são amarrados, os espíritos de enfermidades. Em nome de Jesus Cristo eu ordeno, sai, vão embora, saiam do caminho dessa pessoa agora. Todo o mal do alto da cabeça até a planta dos pés. Meu Pai, faz essa pessoa livre aqui nessa noite, Senhor. E abençoa todos aqui nessa noite, meu Pai. Aquela pessoa que entrou aqui com aquela dor de cabeça, Senhor. Em nome de Jesus Cristo, eu amarro esse espírito gerador de dor de cabeça. É amarrado aqui em nome do Senhor Jesus. Sai. Vão embora daí, saiam daí com essa dor. Vai queimando, meu Pai, todo o mal que queira resistir. Faz ela livre aqui nessa noite dessa dor, meu Senhor. Em nome de Jesus Cristo. Onde há uma enfermidade, meu Senhor, vai queimando e arrancando nessa noite.
Faz essa pessoa livre, tanto aqui quanto em casa. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos. Vem com a tua presença, meu Pai. Vem com o teu Espírito Santo, gerando paz no coração dessa pessoa. Vem com a tua presença, meu Pai, colocando o teu Espírito Santo. O teu Espírito Santo é o teu poder dentro de nós, Senhor. Vem essa presença sobre essa pessoa agora. E traz a tua paz sobre a vida dessa pessoa. Renova, fortalece, abençoa todos aqui. Em nome de Jesus Cristo, Deus, nós te pedimos. Meu Pai, nós oramos, intercedemos pelo familiar de todos que se encontram aqui. Em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai, nós clamamos para que haja salvação lá no familiar. O familiar lá, meu Pai, está na prostituição.